uma jornada de complementariedades do acaso, mas que me trouxeram até aqui para compartilhar um pouco com vocês dessa pergunta, né, do turismólogo para quê, que é algo que eu ainda tento responder, mas que a gente vai começar a refletir minimamente a partir de por que estudar turismo, né? A primeira questão é que, a princípio, eu gostaria de diferenciar bem que turismo não é só viajar, né? Porque viajar é abrir os novos horizontes, conhecer novas culturas, lugares, paisagens. Já dizia Mário Carlos Beni quando defendia aqueles primeiros cursos de turismo. Ele já defendia que a viagem rompe a rotina do cotidiano, né? Revela novos cenários e traz para a vivência dos turistas expectativas sempre surpreendentes. A viagem exerce nos turistas muitas influências, eis que no aspecto subjetivo liberará o conteúdo de seus sonhos, seus desejos, sua imaginação projetiva e aumentará suas experiências existenciais. No aspecto material, por outro lado, crescerá o seu acervo de conhecimentos profissionais e seus negócios poderão expandir-se ou transformar-se em novos empreendimentos. Que rica a experiência da viagem, não é mesmo? Mas o turismo não é só a viagem. Aí, anos à frente, e muitas definições depois, vem a Organização Mundial do Turismo com um conceito que hoje é o mais adotado, né? Como compreendendo o turismo como as atividades que realizam as pessoas durante suas viagens e estadas em lugares diferentes do seu entorno habitual por um período consecutivo inferior a um ano, com finalidade de lazer, negócios ou outros. Bom, uma primeira grande diferenciação já se faz que a experiência turística se dá fora do ambiente e eu diria espaço-tempo cotidiano, né? E outra questão é que este tempo deve ser inferior a um ano. Para quê? Para que justamente não se torne habitual, não vire cotidiano, né? Não se torne íntimo, né? Também, de um modo geral, né, de um modo mais sociológico, podemos entender o turismo como uma prática social, que envolve o deslocamento voluntário, e isso é muito importante de entender, né, de pessoas pelo território, que tem no espaço geográfico seu principal objeto de consumo. E aí a gente já coloca um ponto de vista de uma geografia crítica e de um aspecto sociológico que a gente já pode pôr, né, um peso e uma medida aí diferente daquilo que está posto pela Organização Mundial do Turismo, na medida em que entendemos primeiro que antes de ser uma atividade econômica, é uma prática social, o deslocamento das pessoas pelo um território, né? E que esse deslocamento no turismo ele é voluntário, ele não se dá por pressão política, por pressão econômica, né, por dependência ou por guerras ou por, né? Não, ele é voluntário, ele é inclusive controlado, né? O grande barato que às vezes é caro no turismo, mas assim, a grande satisfação que o turista, ou que nós, enquanto turistas, temos, é que nós podemos controlar esse tempo da viagem, né? A gente planeja, a gente organiza, a gente determina o momento de ir, o momento de vir, o momento de fazer e o que desejamos fazer, né? Então, essa possibilidade de planejar o tempo de prazer, o tempo de lazer, é muito satisfatória para nós, que vivemos um cotidiano extremamente controlado pelas responsabilidades, né, pelos compromissos, e muitas vezes indesejado, né, por circunstâncias que nós não podemos controlar. Então, esse deslocamento ele é voluntário, né? E ocorre no espaço geográfico, que é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, muitas vezes a gente se deixa levar pelo mercado, pelo produto, né, pelo consumo, mas esquece que este mercado se dá num espaço geográfico.
onde existem vidas, onde existem, sabe, relações que são muito mais intensas com aquele lugar cheio de sentido, cheio de memória, que está muito mais, necessita de muito mais atenção do que aquela superficial relação de consumo que o turista estabelece temporariamente quando passa por ali, né? E que é justamente isso, né? Se torna objeto de consumo pelo turista quando por ali ele passa. E aí a gente traz aqui algumas imagens, né, desse território, desses espaços geográficos que se transformam em objeto de consumo para o turismo ou pelo o turismo, né? Então a gente tem algumas, né, divisões da cidade em espaços de consumo ou para o turista ou para o turismo, né, produzidos para serem consumidos, né, pela atividade ou para a atividade turística, enquanto outros, em detrimento de outros espaços, que ficam à deriva ou à margem dessa atividade, né, quando, na verdade, deveriam ser incluídos ou ser trabalhados também, porque as beiras, né, as margens, fazem parte da cidade também, né? Então, a gente tem contrastes, né, como a gente vê na própria arquitetura, no próprio planejamento urbano, na própria divisão da cidade, que estabelecem esses limites e estas desigualdades, ou que reforçam essas desigualdades sociais. E isso fica posto nos projetos da própria arquitetura. Quando a gente vê, inclusive, a diferenciação dos projetos do que são os espaços de lazer e do que são os espaços para o turista ou para o turismo, não é? Quando a gente vê o que são os projetos elaborados, né, da arquitetura urbana e do urbanismo, né, para as praças públicas em espaços residenciais, e quando a gente vai ver o que serão os espaços produzidos, né, para o consumo e a circulação de turistas. Uma definição que eu trago como, ao meu ver, né, que é o que define muito para que serve o turismólogo, né, e o para que estudar o turismo. É uma definição do autor Jafar Jafari, que consta no livro Análise Estrutural do Turismo, do professor Mário Carlos Bene, considerado o autor, um dos precursores, né, dessa análise desse sistema, né, desse entendimento do turismo como um sistema importante de ser desenvolvido como estudo no Brasil, né? Já gosto por isso, porque já entende o turismo como um estudo, né? Diferente de outras definições que entendem o turismo como atividade econômica, ou como prática social, né? Ou como um conjunto de ações, ou como, enfim, começamos compreendendo o turismo como um estudo. Um estudo do quê? Um estudo do homem que está longe do seu local de residência, como a gente viu lá pela OMT, né, também um homem que está longe do seu local, né, do entorno do seu cotidiano. Um homem que está longe do seu local de residência é um homem que está longe do local onde ele domina as informações, onde ele tem consciência, né, e controle sobre o que está habituado a acontecer ali, não é? Então ele vai precisar de informações, ele precisa de segurança, ele precisa de suportes, ele precisa, né, de se sentir acolhido, ele precisa estar com, por exemplo, transportes garantidos, né? Saber onde alimentar-se, saber onde hospedar-se, saber o que ele vai fazer, em que horário ele pode contar com que tipo de serviço, né? Então, o turismo no olhar de Jafar Jafari, que por isso se diz uma visão holística, né? Ele extrapola a percepção como atividade, ele olha para todos os lados da atividade turística. Ele estuda o homem que está longe do seu local da residência, ele estuda a indústria que satisfaz as necessidades desse homem que está longe do seu local de residência, e aí essa indústria está aí em itálico, né, justamente porque rola esse estranhamento, né, seria indústria,
entenderíamos hoje como cadeia produtiva do turismo, né? Porque entendemos que o turismo faz parte de um setor terciário, faz parte de uma prestação de serviços, né? Mas que ao tempo e à hora, né, da definição elaborada por Jafar Jafari, um momento em que o processo de industrialização era o processo da hora, era o processo da vez, da modernidade, né, da consolidação de países de primeiro mundo, poderia ser uma expressão realmente mais forte, né, de algo que estaria à frente de seu tempo, talvez neste sentido. Mas de toda uma cadeia produtiva, de tudo que possa estar modernamente ou à frente ou a fim de atender às necessidades deste homem que está longe do seu local de residência. Mas eu diria mais, é por isso, entre parênteses e em vermelho, que não se busca hoje em dia apenas atender necessidades de quem está longe do seu local de residência. Por quê? Uma coisa é estar com fome, né? E olha, quem está com fome, come um pão com ovo e mata a fome. Quem está com fome, come pão com manteiga e resolve o problema, não é mesmo? Quem está com sono, dorme ali na poltroninha, na cadeirinha da rodoviária, passou o soninho, né? Aguardou o ônibus, aguardou o trem, aguardou o metrô, tá tranquilo, resolveu o problema. Agora, o turista contemporâneo, o viajante de hoje, nós temos que atender às suas expectativas, porque não é qualquer um que dorme na rodoviária, não. Mas não é qualquer um que vai comer pão com ovo mesmo. Mas não é mesmo. Se nós estamos querendo atender seriamente ao mercado de viagens, se nós queremos ser profissionais do turismo, nós temos que estar atentos às expectativas das pessoas que estão longe do seu local de residência. Sejam elas excursionistas, visitantes, turistas nacionais, internacionais, regionais, urbanos, como que você queira classificar quem está longe do seu local de residência, seja este longe 500 quilômetros, 200 quilômetros, 40 dias, horas, como for. Agora, mais do que estudar este homem que está longe do seu local de residência, esta indústria, esta cadeia produtiva que satisfaz suas necessidades e expectativas, o turismo, ou o turismólogo, estuda os impactos que ambos, estes homens e mulheres e crianças, jovens e adultos, idosos que viajam, né, que estão longe do seu local de residência, e toda a cadeia produtiva que satisfaz suas necessidades e expectativas geram nos ambientes físico, econômico e sociocultural das áreas receptoras, né? Porque se fosse uma só, estava tranquilo, mas não é uma só. E digo mais, hoje, atualmente, os impactos dos viajantes, os impactos das pessoas que viajam já não se dão ou já não se sentem somente nas áreas receptoras. Porque o viajante, quando retorna para a sua local, para a sua cidade de origem, ele também leva suas memórias, ele também, né, compartilha suas memórias nos locais, né, de residência. Então, como se diz, os impactos ocorrem também em outras espacialidades e não apenas nas áreas receptoras mais, né? Então, conclusão. O estudo do turismo é um estudo complexo, é um estudo amplo, que extrapola a percepção que temos originalmente de apenas mercado. Apenas mercado. Então, claro, estamos num momento abável, estamos num momento de concentração das relações de mercado, porém, trago aqui um desafio, com todo o carinho do mundo, para que passemos, né, possamos entender o turismo, o turismólogo como um profissional que vai além das perspectivas de mercado, embora mercado não seja pouca coisa não estou dizendo que é pouca coisa não, né? Mas eu estou dizendo que temos uma preocupação muito grande, e principalmente com as localidades, né, que estabelecem essas relações da oferta e da demanda e dos impactos que são gerados nessas localidades, né? Então, claro
temos uma preocupação com o cliente, temos uma preocupação, né, com a oferta, com a criação dos produtos, mas todo o resto, né, da oferta, todo o entorno do que está acontecendo da demanda, tudo que ocorre ao entorno da demanda também diz respeito ao turismo, diz respeito às preocupações de pesquisa dos turismólogos. Sabe por quê? Porque quando a gente se forma, quando a gente chega lá no final do curso da graduação, a gente faz uma promessa. A gente faz uma promessa diante da família, diante dos professores, diante da sociedade. Sabe o que a gente promete? A gente diz assim: prometo, como bacharel em turismo, dedicar-me à pesquisa e ao desenvolvimento sustentável do turismo. Empenhar-me pelo engrandecimento do fenômeno turístico no Brasil e no mundo. Preservar o turismo como instrumento de paz, de bem-estar e entendimento entre os povos. E zelar pelos valores éticos da profissão. Não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa, não. Em nenhum momento aqui estamos prometendo que eu vou, ser uma profissional bem-sucedida, enriquecer, viajar o mundo inteiro, conhecer todas as culturas do mundo, ninguém está dizendo aqui que você é a primeira no ranking de vendas da melhor companhia, de viagens do Brasil, vou trabalhar na melhor multinacional, não é com isso que eu estou me comprometendo. Eu estou me comprometendo a me dedicar com a pesquisa, por isso a definição de Jafar Jafari, entender o turismo como estudo, me diz muito, muito, muito. Então, se eu vou me dedicar à pesquisa e ao desenvolvimento sustentável do turismo, eu vou me dedicar constantemente a esta pesquisa, vou me dedicar constantemente pelo engrandecimento do fenômeno turístico, porque o mercado será consequência deste fenômeno. O que é o fenômeno turístico? É o maior número das pessoas conhecendo os processos de viagem, conhecendo os destinos de viagem, conhecendo os segmentos de viagem, sabendo portar-se nos segmentos de viagem. Não é um problema que nós temos? Por que nós não vendemos mais viagens? Porque as pessoas ou não conhecem, ou não sabem se portar, ou não investem nas viagens porque preferem investir em outras opções de lazer. Vamos e convenhamos, nem sempre tem um peso de tão mais valoroso assim em termos de custo, e nós talvez não estejamos sabendo comunicar ou trabalhar bem valores, pesos, medidas do que são as experiências de viagem, do que você pode se beneficiar em torno dessas viagens, ou as pessoas simplesmente ainda preferem ficar parados no bar bebendo, não sei, não sei. Pode ser algumas das possibilidades, mas é uma questão de comunicação, talvez, é uma questão de percepção de oportunidades, talvez a gente ainda não tenha parado para trabalhar preços dentro de uma realidade brasileira, talvez. Mas o fenômeno turístico é o que vai sustentar o mercado turístico. Então, a gente tem que pensar dentro da realidade brasileira e acho que a pandemia veio nos trazer essa oportunidade, sim, da gente olhar mais para dentro do grande Brasil e dos grandes brasileiros que nós temos como demanda para os nossos destinos, Porque o fenômeno turístico, ele é uma realidade para o Brasil e também para o mundo. Então, nossas agências que estavam muito habituadas a vender apenas para o exterior, têm hoje uma grande oportunidade de trabalhar os destinos nacionais, E aqui a BAB é um grande laboratório para isso, Preservar o turismo como instrumento de paz, de bem-estar e de entendimento entre os povos. Então, essa é uma premissa para a atividade turística, Porque nós amamos aquilo que conhecemos, E essa oportunidade que nós temos de quebrar paradigmas, de desfazer mal-entendidos, de desfazer preconceitos, quando temos a oportunidade de conhecer, de presenciar espetáculos, de estar próximo a culturas
que são contrastantes, né, com as nossas, e conseguir compreender, respeitar minimamente as diversidades, isso faz com que cresçamos, né, na nossa capacidade de sobreviver e de conviver com as diferenças. Isso é muito importante para nós, né, para todos nós. E zelar pelos valores éticos da profissão. É uma promessa. É uma promessa que nós fazemos, é uma promessa que nós devemos procurar sempre cumprir. E esta base, né, serviu, essa promessa nos serviu de base para correr atrás do reconhecimento da nossa profissão. Essa promessa, ela veio sendo amadurecida pela entidade criada como Associação dos Bacharéis em Turismo, que em 2011 cresceu, né, para subsidiar o reconhecimento da profissão turismólogo, né? Então, seu nome passou para Associação de Turismólogos e Profissionais em Turismo, continua com a sua sigla de ABBTUR, da qual eu tenho a satisfação de fazer parte desde 2001, convidada pela professora Tânia Mena, minha professora na universidade, né, Veiga de Almeida, e ser conselheira na seccional do Rio de Janeiro, né, e participar desse momento de reconhecimento da profissão de turismólogo, né, e onde paramos para pensar o que é que o turismólogo faz e ficar assim, será que a gente consegue delimitar o que o turismólogo deve fazer? Eu me lembro que na ocasião do reconhecimento da profissão, estavam na mesma mesa para assinatura da então presidente Dilma, reconhecimento do motoboy, do mototáxi e do cabeleireiro. E a gente fica pensando assim, mototáxi. Mototáxi é fácil, né, delimitar o mototáxi. O mototáxi é condutor de moto com, né, passageiro para limite de um passageiro por viagem, né, você conseguir regulamentar quais são as condições em que o mototáxi pode desempenhar a sua profissão. Ok. Cabeleireiro, para regulamentar quais são as condições em que o cabeleireiro deve desempenhar a sua profissão. Fácil. O cabeleireiro deve ter um certificado profissional dentro dessa área, que corta, que de repente pinta, né, ou tintura. Agora, inclusive, tem né, uma diferença entre colorista, né, e cabeleireiro. Então, categorias de área, né? Mas a gente ficou assim, meu Deus, e para o turismólogo vai ser como? Será que vale? Como é que a gente vai separar isso? Mas vai dar 300 páginas. Gente, porque só para o reconhecimento foram 18, 20 itens. Acompanha aqui, chega aqui para ver. Olha só o problema. Para começar, né, quais são as atribuições do turismólogo de acordo com a Lei 12.591, de 18 de janeiro de 2012? Olha, profissionais de viagem existe desde que o mundo é mundo, né? De viagem, não falei de turismo, tá? De turismo, lá na academia a gente discute isso, de turismo é um outro papo, estou falando de viagens. Agora, 2012 foi logo ali, foi ontem, né? 2012 foi ontem. A batalha é árdua, tá? Para você conseguir ter uma lei aprovada. Então, em 2012, foram consideradas atividades do turismólogo: 1. Planejar, organizar, dirigir, controlar, gerir e operacionalizar instituições e estabelecimentos ligados ao turismo. Ligados ao turismo. O que não está ligado ao turismo? Ligado, né? Por quê? Porque se a gente começar a pesquisar as possibilidades dentro da diversidade de atividades que o turismo pode, né? Não digo que está, não digo que deve, não digo que tem, mas que pode, pela sua multiplicidade, né, incorporar, são muitas. Então, é uma atividade que é difícil, sim,
de se regulamentar, de se normatizar, de se ter uma única regra, né? Porque ela é diversa, ela varia, ela muda de acordo com o clima, com a geografia, com a região, né? Com o que se dispõe dentro de uma determinada localidade. E é isso que faz a atividade turística ser rica, ser ótima e fazer com que o turista saia daqui para ir lá ver algo que é diferente, não é? Então, mas é uma atribuição do turismólogo, algo que deixou o Conselho Regional de Administração discutindo muitas vezes, né, na comissão, o que pode e o que não pode entrar numa lei que difere né, das atribuições deles, mas quem não planeja, quem não organiza, quem não dirige, né, não faz uma direção de suas atividades ou controla suas atividades? Qualquer profissional, né? Então, planejar, organizar, dirigir, controlar instituições e estabelecimentos ligados ao turismo. Podem ser agências, podem ser cursos, podem ser eventos, podem ser espaços, coordenar, orientar trabalhos de seleção e classificação de locais e áreas de interesse turístico. Gente, atividade característica para um turismólogo. Temos que abraçar essas oportunidades de descobrir novas áreas, novos locais de interesse turístico, visando ao adequado aproveitamento dos recursos naturais, culturais, de acordo com essa sua natureza geográfica, histórica, artística e cultural. Atuar como responsável técnico. Havia, né, uma deliberação da Embratur antiga que tinha essa a indicação, né, do bacharel em turismo como o profissional que tinha era responsável técnico, né, dentro de determinadas áreas. É algo que é extremamente recomendado que seja revisto ou sugestionado, né, para os municípios, para as secretarias, para as empresas, para pensar, né, que venha pensar junto com o arquiteto, que venha pensar junto com o administrador, que venha pensar junto com o historiador, com o produtor cultural. Um determinado projeto é pensar junto, né? Dentro de empreendimentos que tenham o turismo e o lazer como seu objetivo social ou estatutário. Hoje vemos tantos museus, né, ou instituições de cunho científico, mas que querem abrir para uma visitação pública, por que não convidar o turismólogo a participar, não é? Diagnosticar as potencialidades e as deficiências para o desenvolvimento do turismo nos municípios, regiões e estados da federação. Formular e implantar prognósticos e proposições para o desenvolvimento do turismo nos municípios, regiões e estados da federação. E aqui a gente ainda tem mais uma questão, né? Justamente nesse momento de diagnosticar as potencialidades e deficiências, né? Quando a gente fala justamente nos instrumentos como o inventário da oferta turística, a gente entra numa armadilha imensa que é falar do município como um todo. O município turístico, né? Por quê? Porque a gente sabe que nem todo o município ele é turístico. O município como todo o território do município é turístico. Então, não caia nessa armadilha, prefeito, não caia nessa armadilha, secretário de turismo. Não caia nessa armadilha, técnico de turismo do município. Faça aquele núcleo turístico, faça aquele centro turístico, faça aquele corredor turístico, faça um inventário daquela área que você pretende desenvolver naquele momento, naquela gestão, daquilo que é possível desenvolver dentro daquele período de gestão. Porque senão, meu bem, você não vai fazer nada. É o que a gente vê acontecer, passar gestão por gestão de município. Um projeto de inventário de oferta turística, gente, dentro de uma área municipal, ele se torna obsoleto, impossível de ser realizado, difícil, ele vira, né, uma parafernália ineficiente, inútil, porque não chega às vias de fato. Né? Então, é melhor que você realize uma pequena área, um inventário, uma pequena área, mas que você faça um inventário, um diagnóstico, prognóstico e execute, né, um projeto com começo, meio e fim, do que
buscar um documento imenso, completo para o município todo e ele simplesmente nem chegar à metade, né? É dinheiro jogado fora, como várias experiências do Estado nos estados têm demonstrado isso, né? Da mesma forma, a questão de formular e implantar prognóstico e proposições. Isso é o que a gente vê e vai ver aí agora, período de eleições, né? Então, desde já deixo esse alô. Alô, alô, candidatos, né? Alô, alô, você eleitor, alô, alô, você turismólogo, alô, alô, você estudante de turismo, bacharel, você que já se formou, você que está no mercado, alô, alô, você que reclama tanto do turismo no seu município, né? Aproveite agora que você está com vários candidatos aí tão eufóricos com o fundo eleitoral para participar, né, deste processo democrático de, né, concorrência, né, ao cargo de prefeito, né, e a Câmara das suas cidades. Por que não vocês desenvolvam então junto aos seus conselhos municipais, junto a seus pares, junto aos seus empresários, junto à sociedade civil organizada das suas cidades, um projeto que realmente contemple os seus interesses, as suas necessidades, as suas expectativas quanto ao turismo nas suas cidades. Faça acontecer. Vivemos uma democracia. Vamos sair dessa posição de apenas reclamar, né? E vamos fazer acontecer. Põe o diploma para funcionar. Vamos fazer acontecer. E isso deve ser uma postura de quem quer resolver um problema, né? E não essa de ficar acomodado, ou não diria acomodado, porque é decepcionado, sim, eu concordo, e eu assumi muito essa posição, né, do desânimo diante de uma série de fatos que não vale a pena mencionar, né? Mas há uma necessidade de aproveitar as brechas, as oportunidades e os meios que dispomos diante das normas, né, do sistema vigente para viabilizar os projetos, né? Então, é a hora de criar e implantar roteiros e rotas turísticas. O momento é esse, estamos na BAV para isso, né? Para poder conhecer essas oportunidades, desenvolver e comercializar esses novos produtos. Então, essa sacudida que a pandemia deu nos estimula a pensar nesses novos produtos. E o turismólogo é esse profissional que está aí para medir determinadas temperaturas. O currículo que ele estuda é para isso. Analisar estudos relativos a levantamentos socioeconômicos e culturais na área do turismo e em outras áreas que nós sabemos influenciam demais essa atividade, né? Pesquisar, sistematizar e atualizar e divulgar informações sobre a demanda turística. É um estudo que falta muito nos municípios e nas localidades turísticas, o estudo sobre demanda. Então, a gente precisa sistematizar esses estudos. As localidades, os municípios, é uma recomendação que eu também sou suspeita, mas faço, né? Municípios, empresas privadas, instituições, associações, entidades que têm o turismo como sua função, né? Incluam os turismólogos como profissionais para que mantenham e sistematizem pesquisas sobre o tema, sobre suas áreas dentro dessas atividades, né? Para as suas atividades. Coordenar, orientar e elaborar planos e projetos, não só de marketing turístico, porque turismo não é só marketing, o que é um outro vício dentro do entendimento de turismo, né? Se entra prefeito novo, a primeira coisa que ele faz é mudar a logomarca, né, da cidade, o slogan da cidade, aí quer mudar tudo que é folder, isso é a última coisa, né? Você tem que pensar primeiro temos infraestrutura? Temos equipamentos? O que nós temos que propor, né, como atratividade para o investimento dos empresários, da iniciativa privada aqui? O que falta? Falta a área de transporte, falta a área de infraestrutura mesmo, comunicação,
É, é a parte de segurança, é a parte de iluminação, é o que falta, né? E o que vai atrair o olhar do investidor para o nosso município, o que pode ser desenvolvido em termos de novos produtos, o que a população local sugere, né, como diferencial para que possa ser trabalhado em conjunto. Isso ocorre através de conselhos, né, municipais de turismo, os quais também devem ter uma participação assídua de secretários municipais de turismo, né, ou de assessores de secretarias municipais de turismo, sejam elas órgãos exclusivos como secretarias municipais ou complementares, né, como direção, ou como instituto, ou como fundação, mas que estejam atuantes, né, e próximos às outras secretarias da prefeitura, mas presentes, né, sempre atuantes na elaboração desses programas e projetos. Organização de eventos no âmbito público e privado, que na maioria das vezes acaba sendo também uma das atividades que mais tomam conta das secretarias de turismo, né? E que deveriam de fato e devem de fato ser, né, uma atividade prioritária na medida em que calendário de eventos é estratégico para dinamizar a economia dos municípios. Então, se você tem profissionais que ocupam regularmente uma secretaria municipal de turismo, eles têm como anualmente estar lançando nos primeiros meses do ano um calendário oficial do município para que toda a região, todo o Ministério do Turismo, todo o material oficial do Brasil tenha e divulgue as datas comemorativas, os eventos, né, daquele seu município pelos canais oficiais, né? Então, qualquer um que queira viajar para o seu município vai ter como se situar em termos de datas, vai ter como saber o que está acontecendo, saber se vai ou se não vai poder viajar para a sua cidade naquele dia, né? Então, o calendário ele é um mecanismo estratégico de planejamento para o turista e para a própria localidade, para o comerciante local se abastecer. Então, é fundamental que seja pensado no local, né, na cidade, o turismo, com a participação dos profissionais de turismo. Simone, o turismólogo é só o bacharel em turismo? A lei não limita, né, não delimita a graduação em turismo como a única formação para o turismólogo. Não é exclusiva, né? Mas nós também indicamos, e aí eu sou suspeita para falar, mas falo mesmo, né, que nós temos um curso de bacharel em turismo pensado para formar este profissional nesta visão holística que Jafar Jafari propõe para este segmento. Agora, ninguém trabalha sozinho. Então, é claro que eu vou fazer um projeto, eu vou fazer um plano, eu vou precisar de um contador, sim, para me auxiliar, inclusive na base do orçamento. Eu não vou trabalhar orçamento sem contador. Eu não vou trabalhar um evento sem um arquiteto. Eu não vou trabalhar o projeto de hotelaria sem um engenheiro. Eu não vou trabalhar, né, a parte ambiental sem que eu conte com o engenheiro ambiental. Então, é claro que ninguém vai trabalhar sozinho, não é? Mas as áreas são complementares e eu reforço essa parceria que deve haver entre esses profissionais. Nós também trabalhamos com planejamento, organização, controle, implantação, gerenciamento e operacionalização de empresas turísticas de todas as esferas. Está na lei. Em conjunto com outros profissionais afins, como agências de viagem e turismo, transportadoras, terminais turísticos, organizadoras de eventos, serviços de animação, parques temáticos, hotelarias e demais empreendimentos do setor. E eu digo mais, não só do setor, eu sempre gosto, eu sempre lembro da história de uma amiga da faculdade, né, Ana Paula, que trabalhava na Sociedade Brasileira de Dermatologia. E a gente para perguntar por que uma turismóloga estaria trabalhando
na Sociedade Brasileira de Dermatologia, né? E aí, o que ocorre? A Sociedade Brasileira de Dermatologia trabalha com muitos eventos, né? Organiza regularmente uma série de seminários, uma série de congressos, e você tem uma logística bastante intensa para fazer as viagens, né? Para organizar todas as viagens. Então, ela teve uma época bastante interessante de trabalho nessa sociedade. Então, veja que interessante, né? Como não se limita. Imagina se a lei para por aqui. Imagina se a gente faz, né, regulamentação da lei e delimita aqui, ó, só aqui, só ali, só ali. Vai ficar complicado, porque daqui a pouco a gente vai ver sei lá, alguém vai criar provavelmente um turismólogo, né? Como aconteceu, eu me esqueci o nome da cidade agora, alguém que criou, é uma cidade internacional, que criou um pedalinho que tem um bar, né? E o bar é num pedalinho, então você pega o pedalinho, pega o baldinho com gelo e tem uma mesa redonda em que as pessoas vão pedalando e vão bebendo, e vão pedalando e vão bebendo. Bom, é um bar, é um pedalinho, é um meio de transporte, o que você colocaria, inclusive, né, no inventário da oferta turística? É o quê? Né? Mas, enfim, é um empreendimento, é algo que você aluga, é algo que você está vendendo a bebida, e as pessoas estão ali trabalhando, é um empreendimento e tal, e é uma criação. E é o que a gente faz, né, dentro do turismo o tempo inteiro. Cria novas oportunidades, oferece novas experiências, estimula, né, o conhecimento a outros lugares, a outras culturas. Essa é a atividade que o turismólogo está disposto a oferecer sempre à sociedade e, através dela, as oportunidades de mercado, né? Planejar, organizar e aplicar programas de qualidade dos produtos e empreendimentos turísticos. Programas de qualidade. Então, o que quer dizer isso? Como acontece agora a questão, né, da pandemia, e a gente já começa a ter essa preocupação com os protocolos e, de repente, houve uma união, né, tão fantástica dos setores, foi tão incrível. Aqui no Rio de Janeiro, fui testemunha aqui no Rio de Janeiro, mas também foi possível observar, né, porque os canais foram abertos, essas reuniões de eventos ocorreram em diferentes áreas, né, as pessoas se uniram realmente para discutir em diferentes ambiências a questão dos protocolos para segurança sanitária nas práticas, né, do turismo e dos diferentes ambientes. Então, é muito interessante. A partir daí, inclusive, a questão dos selos, né? A questão de prêmios ou não, ou de como é que a gente pode fazer esse controle ou não. É mais o quê? É mais um ISO? É mais um selo? É mais um prêmio? É mais uma autoavaliação? É mais algo que um canal que o turista possa participar? Como é que a gente avalia? Não é? Então, é algo que a gente pode trabalhar como turismólogo também, e se pensar em organizar critérios, né, que possam contribuir. Eu não digo né, uma fiscalização, que também é algo que faz muita falta no setor. Eu acho incrível, a gente tem uma lei, né, de 2008, uma lei que vem aí sendo, né, com muito sufoco, a necessidade de atualização, enfim, mas não adianta a gente criar normas que são impossíveis de serem cumpridas, que é o que tem acontecido em muitas cidades por conta da pandemia, né? Normas impossíveis de serem cumpridas, que inclusive desautorizam as autoridades da cidade, ou que não são possíveis ou que não há como fiscalizar. Então, você continua a ver navios, né? Então, estão aí também as possibilidades para turismólogos. Mas antes de fiscalizar, por favor, vamos orientar. Vamos orientar. Chega de sacrificar o empresário que emprega as pessoas. Chega, né? O empresário emprega as pessoas precisam de emprego, temos que trabalhar, a população está sem emprego, estamos precisando dinamizar a economia do país, né? Então, vamos parar de cobrar
né, desse empresário nesse sentido, porque o que temos que cobrar não estávamos cobrando, não é mesmo, prefeituras? Então, vamos cobrar agora as orientações que são necessárias para que tudo trabalhe de forma correta, não é mesmo? Também emitir laudos e pareceres técnicos referentes à capacitação ou não de locais e estabelecimentos, porque isso também se dá a partir de orientação. Então, estamos vendo que, a partir de pandemia, temos novos protocolos. Então, estamos observando que são necessários, né, novos comportamentos. A própria população precisa ser educada para isso. Então, nós, inclusive, como turismólogos, podemos pensar em formas lúdicas de informar ou de orientar, inclusive educar, né, no ambiente das escolas, por exemplo, essas demandas para esses espaços públicos. Lecionar em estabelecimentos de ensino técnico e superior. Está aí uma perspectiva bacana também para os turismólogos, né? E bastante real. Então, hoje a gente vê uma proliferação bastante consistente de cursos técnicos em turismo, né? Eu acho que é uma assertiva, né, nesse sentido. Penso que guia de turismo é algo que deve ser pensado com maior maturidade, guia de turismo, mas existem outras possibilidades. Eu acho o turismo um tema transversal, importante, né, para desde inclusive do fundamental, essa questão do conhecimento das cidades. Existem associações entre turismo, educação, cidade, que devem ser discutidas, né, com bastante atenção, mas na formação em diferentes níveis, inclusive para a pós-graduação, como estamos observando o crescimento da oferta em mestrados, né, e doutorados também. Coordenar e orientar levantamentos, estudos e pesquisas relativamente a instituições, empresas e estabelecimentos privados que atendam ao setor de turismo. Portanto, gente, será que vale a pena estudar turismo? Será que vocês ainda acham que vale a pena estudar turismo? Então, só para dar uma noção, assim, uma complexidade, né, que eu vou terminar por aqui com uma figurinha do que, como é que a gente já começa estudando turismo e dá um salto, né, da relação de mercado, do porque eu disse que não é só uma relação de mercado. Dr. Mário Carlos Beni, que foi quem começou, né, com aquelas frases inspiradoras sobre viajar, também criou o CISTUR e publicou a Análise Estrutural do Turismo, um livro que detalha e serve até hoje de orientação para qualquer tema dentro do turismo, né? A gente recorre sempre à Análise Estrutural do Turismo para desdobrar depois em outras bibliografias, né? Como uma referência principal. Então, um sistema representa sempre um conjunto de procedimentos, né, de doutrinas, de ideias, princípios, por isso mesmo uma base para buscarmos os elementos fundamentais, né? O CISTU tem como objetivo desenvolver o plano de estudos da atividade de turismo, levando em consideração a necessidade de fundamentar as hipóteses de trabalho, justificar posturas e princípios científicos, aperfeiçoar e padronizar conceitos e definições e consolidar condutas de investigação para instrumentar análises e ampliar a pesquisa com consequente descoberta e desenvolvimento de ações, de novas áreas de conhecimento em turismo. Essas palavras do professor Beni, né? Mas eu vou tentar simplificar aqui e rapidinho para encerrar a apresentação. Tá vendo o que a gente fala que é mercado? É essa referência aqui, né? Oferta de um lado, demanda do outro, canais de distribuição, refere-se exclusivamente a esse conjunto das ações operacionais, né? Oferta, onde se conjugam ali os produtos turísticos, que são compostos pelo que a gente tem de recursos e atrativos turísticos, de equipamentos turísticos, né, como os meios de hospedagem, de serviços turísticos, como os dos transportes, das agências de viagem, dos próprios guias de turismo, né, de tudo que nós temos de serviço de restauração, enfim, ali a demanda turística representando
os turistas, os visitantes, né, aqueles que vão consumir estes produtos turísticos que constam da oferta, do que está ali sendo oferecido, e os canais de distribuição, onde estão ali os prestadores de serviço, justamente os intermediários que distribuem, que fazem a conexão, que fazem chegar a demanda até a oferta, não é? Estaria ótimo se fosse assim, né? Bonitinho, tudo certinho, um tá aqui, outro tá ali, liga o canalzinho, mas são várias as demandas aqui, são várias as ofertas ali, cada um com uma expectativa e uma necessidade diferente, os canais de distribuição também, né? Buscando se encontrar para poder atender, né, as suas necessidades. E detalhe, que todos esses encontros ocorrem para se sobrepor nesta oferta, e esta oferta ocorre dentro deste espaço, deste retângulozinho aqui, que é composto pelo conjunto das relações ambientais. O que é o conjunto das relações ambientais? O conjunto das relações ambientais tem os elementos ecológico, social, econômico e cultural entruncados, né? Eles estão ali, sobrepostos um ao outro. Num ambiente natural, num ambiente ecológico, a sociedade se desenvolve, evolui, com a sua cultura, né? Com a sua forma de produzir, com a sua forma de viver, elaborando a sua economia, elaborando a sua produção. Tudo o que ela produz, né, gera o seu sistema econômico. Então, ela faz girar ali essa dinâmica, né, no conjunto das relações ambientais. Então, quando a atividade turística chega a uma localidade, ela, de fato, já encontra um espaço social em que já há uma vida ecológica, social, cultural e econômica, na qual a atividade turística vai se adaptar, ok? E na maioria das vezes, ela vai se ajustar, né? Empurra daqui, empurra de lá, né? Causa tensões, causa problemas, causa necessidade de alguns ajustes. Alguns deles são processos dolorosos, como gentrificação. Alguns deles são impactos que são sentidos, né, no aumento, por exemplo, do custo de vida para a população local. A gente tem problemas, né, com questões, né, fundiárias ou mesmo relacionadas, né, à ocupação do solo, enfim. Sabemos que os impactos negativos da atividade turística não são poucos, logo que ela se instala, principalmente quando não há planejamento ou quando ela é dominada pelos interesses da iniciativa privada, que chega ávida por defender aquilo que faz parte da sua razão social, né, da sua razão de ser, que são os seus interesses próprios, iniciativa privada, né? Para isso existe uma supraestrutura, existe uma gestão de território que está junto ali à iniciativa privada, responsabilizada pela gestão pública daquele território. Só que tem um problema. A gestão pública daquele território, ela é temporária, ela ocorre de 4 em 4 anos, né? Ela passa. E ela passa, muitas vezes, né, de forma realmente desencontrada, né, do que seria o tempo de interesse da iniciativa privada. Então, são tempos desencontrados. E aí é que mora todo o problema, todo o perigo, né? A gente tem o que o professor Aguinaldo Fratucci, na Universidade Federal Fluminense, bem trabalha, né, a questão da lógica, né, sazonal ou reticular também
dos agentes do processo de turistificação, né, dos territórios, do espaço turístico. Então, a gente vê que existem diferentes formas de você se apropriar desse espaço turístico, com diferentes interesses, né, diferentes lógicas, e que precisam ser planejados, trabalhados de forma cautelosa, para os quais está aí um profissional de turismo, né? A supraestrutura, portanto, representada aí pelo gestor do território, que é notadamente mencionado, né, como o prefeito, o secretário municipal de turismo, quando estudamos, né, o município neste território, ou quando Estado, né, o secretário estadual de turismo, ou seu representante, ou numa região turística, a instância de governança, né? E é a supraestrutura a responsável pelo fornecimento, pela manutenção, pela providência da infraestrutura para que a atividade turística, para que a oferta turística se estabeleça. O que viria a ser a infraestrutura, as vias básicas, né, as estradas, o saneamento, a iluminação, as outras equipamentos de suporte para que a gente possa, enfim, suplantar a atividade turística. Então, precisamos ou não precisamos de turismólogos? Não é? É ou não é complexa a atividade turística? Eu poderia ficar aqui ainda falando durante horas. Não é à toa que nós temos cursos de bacharelado em turismo a partir de 3 anos e ainda pós-graduação, mestrados e doutorados em turismo. Eu convido vocês a conhecer os cursos de graduação em turismo. Um bom evento para vocês, uma ótima BAV, e venham conhecer e estudar um pouco mais de turismo com a gente. Um abraço e tudo de bom.